Fala galera, meu nome é Felipe Nóbrega, eu estou aqui no Neuro do Zero na emergência e o tema de hoje é AVC hemorrágico. Já de antemão, eu deixo claro o seguinte, pessoal, não tem como você, numa emergência, diferenciar um AVC isquêmico de um AVC hemorrágico apenas pela clínica. Não dá. Não tente aí chutar se é isquêmico ou hemorrágico. Já de cara, eu falo para você que você vai precisar de uma neuroimagem, e essa neuroimagem, diante de um paciente com um déficit neurológico focal agudo, em que você pensa em um acidente vascular, você precisa de uma tomografia de crânio. E a tomografia de crânio não é para dar o diagnóstico de AVC isquêmico. A tomografia de crânio, nesse primeiro momento, é para excluir hemorragia, porque você sabe que os tratamentos são totalmente distintos do AVC hemorrágico para o AVC isquêmico. As metas são distintas. O checklist da primeira hora é diferente. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um AVC hemorrágico. Por quê? Nós vamos discutir agora o checklist da primeira hora quando você recebe um paciente com AVC hemorrágico. O que você precisa fazer? Quais são as suas metas? O que é importante você ter em mente nesse momento na emergência? E observe aqui marcado e bem definido que o AVC hemorrágico, o sangue, ele é hiperdenso na tomografia. E fica claro que a gente identifica rapidamente que trata-se de um paciente com AVC hemorrágico e não de um paciente com AVC isquêmico. Só lembrando que o AVC hemorrágico ele pode ser aí praticamente de dois tipos. O AVC hemorrágico, ele pode ser um AVC hemorrágico intraparenquimatoso, que é esse da imagem, que você observa essa coleção de sangue no interior do parênquima cerebral, por isso chamado AVC hemorrágico intraparenquimatoso. As suas causas podem ser, por exemplo, por aneurismas de Charcot-Bouchard, ou secundariamente a hipertensão crônica, por exemplo, levando a esse AVC hemorrágico. E também o AVC hemorrágico ele pode ser devido a um sangramento no espaço subaracnoide. E aí o nome já é diferente, o nome já é hemorragia subaracnoide. Os dois são sangue, mas percebam, sangue intraparenquimatoso, AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Sangue no espaço subaracnoide, hemorragia subaracnoide. Hemorragia intraparenquimatosa, uma das causas, aneurismas de Charcot-Bouchard, secundariamente a hipertensão aí arterial mal controlada crônica. Já a hemorragia subaracnoide, nós temos uma das principais causas, aneurismas saculares congênitos, onde esses estão presentes, na grande maioria das vezes, no polígono de Willis. Então, beleza. Você já sabe aí a diferença desses AVCs hemorrágicos, tanto o intraparenquimatoso quanto o subaracnoide, que aí é pela topografia, e você sabe que de antemão a neuroimagem, só reforçando que isso é importante, não é para dar o diagnóstico de isquêmico, mas é para excluir exatamente o que você está vendo, excluir a hemorragia. Tudo bem, esse conceito ficou claro. Agora vamos passar para o checklist da primeira hora. Vamos supor o seguinte, você está lá na sua emergência, chega um paciente neurológico com déficit focal agudo. Nós já sabemos de antemão o seguinte, que ele precisa de uma neuroimagem, e essa neuroimagem, como eu já falei, para excluir exatamente o hemorrágico. Só que, pessoal, primeira coisa que você vai fazer é a neuroimagem? Não é a neuroimagem. Pessoal, no primeiro momento que você recebe esse paciente neurológico, você precisa estabilizar, você precisa avaliar esse paciente. Principalmente no que diz respeito à hemodinâmica, à patência de via aérea, se esse paciente consegue defender a via aérea, se ele precisa receber, ser submetido à intubação orotraqueal, se ele precisa ser estabilizado no ponto de vista hemodinâmico, como está o controle pressórico do doente. E lembre que no primeiro momento, esse paciente provavelmente vai estar hipertenso, só que nesse momento você não tem um alvo pressórico bem estabelecido. Até porque você não sabe se é isquêmico ou hemorrágico, você não fez a tomografia. Então, tome cuidado
que o ímpeto, muitas das vezes, de uma pessoa inexperiente ali na sala de emergência é abaixar a pressão. É claro que nós temos alvos pressóricos distintos, mas tanto no hemorrágico quanto no isquêmico, essa pressão ela não pode ser abaixada de uma forma aí, sem metas. Até porque, só lembrando um conceito que a gente já conversou aqui. Lembra? Se você tem sangue no parênquima cerebral ou no espaço subaracnoide, por exemplo, você tem o aumento da pressão intracraniana. E um conceito que você já domina é que a pressão de perfusão cerebral ela é igual a PIC menos PAM. Galera, se a PIC está elevada, a PAM ela se eleva para manter uma pressão de perfusão cerebral. Se você inadvertidamente diminui a PAM, caramba, você vai aí prejudicar, você vai comprometer a pressão de perfusão cerebral, levando, por exemplo, provavelmente a isquemias secundárias a esse mau controle pressório. Mas no primeiro momento, pessoal, estabilize o doente. Tá? Uma vez estabilizado o doente, é claro que você vai encaminhar para a neuroimagem, para saber exatamente o que se trata. Só que enquanto você está ali preparando o doente para levar, para encaminhar para a tomografia, você já pode pedir ali um hemograma completo. Você já pode pedir ali um coagulograma. Até porque esses dados vão ser importantes para gerir esse paciente com AVC hemorrágico. Vamos supor, por exemplo, que esse paciente faz uso de um anticoagulante, o NR dele está alargado, ou vamos supor que você precise, de alguma forma, reverter essa coagulopatia, por exemplo. Então, um coagulograma e um hemograma completo para saber aí, em relação à contagem de plaquetas, por exemplo, é importante nesse primeiro momento, nesse checklist da primeira hora. Outra coisa importante que a gente acabou de falar é a neuroimagem. Na neuroimagem, quando chega ali e você identifica aquela área hiperdensa, o sangramento, é importante que você avalie o tamanho do hematoma, que você avalie a localização, a topografia do hematoma. E também é importante que você saiba avaliar se existe sangue no ventrículo, se existe hemoventrículo. Até porque o hemoventrículo, você sabe que sangue ali no interior do ventrículo, isso pode causar o quê? Secundariamente, pode causar uma hidrocefalia obstrutiva. Ou seja, o sangue obstrui ali a circulação licórica e, consequentemente, você vai ter aí também mais um componente para aumentar a pressão intracraniana do nosso paciente. Então, é importante não somente identificar o sangramento, mas o tamanho, a localização e a presença de hemoventrículos são importantes nesse primeiro momento. A escala de coma de Glasgow, que a gente já falou, e você sabe que a escala de coma de Glasgow, ela tem um corte ali para você definir se é coma ou não. Vocês lembram? Menor que 9 ou menor ou igual a 8. Então, o paciente que está com a escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, é um paciente que está em coma, é um paciente que não defende via aérea, é um paciente que precisa ali, do ponto de vista neurológico, ser submetido à intubação orotraqueal para aí proteção das suas vias aéreas. Ainda faz parte do checklist calcular o ICH score, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Porque o ICH score vai ser importante para a gente definir aí a taxa, o índice de mortalidade desse paciente. Importante também, como checklist de primeira hora, aí, como você pediu o coagulograma, o paciente foi para a tomografia, quando ele volta ali, você já tem um resultado para saber se precisa ou não aí reverter possivelmente esse paciente. Metas. Pessoal, uma vez sabendo que você está diante de um paciente com AVC hemorrágico, a sua meta sistólica gira em 140 a 160 milímetros de mercúrio. É essa a sua meta sistólica. Uma meta sistólica não tão alta, que prejudique aí e aumente potencialmente o sangramento do paciente, mas uma meta também não tão baixa, para que possa comprometer a pressão de perfusão cerebral. Então, meta sistólica 140 a 160 num paciente com AVC hemorrágico. É isso.
beleza? Então, só para a gente reforçar aqui, vamos ver o ICH score. Até porque esses pacientes, eles precisam, através da avaliação, obviamente, da neuroimagem e do ICH score, que a gente vai ver agora, é que muitas das vezes o neurocirurgião vai avaliar aí a necessidade ou não de evacuar esse hematoma. Então, paciente de AVC hemorrágico, ele precisa ser avaliado com carinho aí pela equipe neurocirúrgica. Precisa participar aí dessa avaliação em conjunto. Tudo bem? E aqui nós estamos diante do ICH score, que é o ICH da hemorragia intracraniana do nosso paciente com AVC hemorrágico. E percebam, os dados clínicos, não é à toa, eles são compreendidos nessa escala pelo checklist da primeira hora. Olha só, a escala de coma de Glasgow da admissão, ou seja, nosso paciente, se ele ganha um Glasgow de 3 a 4, vai ganhar 2 pontos, de 5 a 12 vai ganhar 1 ponto, e de 13 a 15 vai ganhar 0 pontos. Lembrando, pessoal, que a escala de coma de Glasgow da admissão, não é de 2, 3 dias que você avalia esse paciente após a chegada dele na emergência. É o checklist da primeira hora do paciente com AVC hemorrágico na sala de emergência. Outro fator que faz parte aí da escala é a idade. 80 ou mais ganha 1 ponto, menor que 80 anos ganha 0 pontos. O local do hematoma, se infratentorial, pessoal, infratentorial, como o próprio nome diz, abaixo do tentório, abaixo da tenda do cerebelo. E lembre, abaixo da tenda do cerebelo, você tem ali você tem o cerebelo, você tem o tronco encefálico, tem o quarto ventrículo, num local, muita estrutura nobre para um local muito apertado. Então, concordam comigo que pequenos volumes de sangramento já fazem estragos absurdos ali naquela região infratentorial. Então, sangramentos infratentoriais, como AVC hemorrágico, acidente vascular hemorrágico do cerebelo, por exemplo, pode causar estragos. Então, o local do hematoma infratentorial ganha 1 ponto, supratentorial não vai ganhar nenhum ponto. Outro detalhe é o volume do hematoma. Lembra lá no checklist da primeira hora que você faz a neuroimagem, até para dar o diagnóstico. E na neuroimagem você avalia o quê? O local, o volume e se tem hemoventrículo. Em relação ao local, infratentorial é mais grave, ganha 1 ponto, supratentorial não ganha nenhum ponto. Volume do hematoma, a gente faz um cálculo, você multiplicando A, B, C, o que é isso? São os 3 diâmetros do hematoma, ou seja, largura, espessura e comprimento, e você divide essa fórmula por 2. E aí você vai ter o volume estimado do hematoma. Se maior ou igual a 30, você vai ganhar 1 ponto. Se menor que 30 ml, nenhum ponto. E por fim, a presença do hemoventrículo. Lembra que sangue no ventrículo pode dar hidrocefalia obstrutiva, que pode aumentar mais ainda a hipertensão intracraniana do nosso paciente. Então, se tem sangue dentro do ventrículo, pessoal, sem dúvida nenhuma, isso é mais grave, ganha 1 ponto. Se não tem sangue, não ganha nenhum ponto. E aí o ICH vai de 0 a 6. E lembre que eu comentei com vocês, ele tem a ver com a mortalidade em 30 dias. Ou seja, quanto maior o ICH, maior a chance de morte do nosso paciente. Ou seja, ajuda a prognosticar diante aí da catástrofe do hematoma do AVC hemorrágico. Então é isso, pessoal. Então, o que nós vimos hoje? Checklist da primeira hora de um paciente com AVC hemorrágico que chega na sala de emergência. Um grande abraço, mais uma vez, Neuro do Zero, com você na sala de emergência.